Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver como você pode fazer R$ 1 milhão no menor tempo possível, no menor tempo, com o máximo de segurança, com os riscos controlados, com disciplina, sem ficar fazendo muita loucura, como que as pessoas fazem na internet. Então, assim, se seguir o passo a passo, vocês vão ver que é muito factível, e não é lá esse negócio de outro mundo não. Só que antes do vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal se você gostar do vídeo, encaminhar para outras pessoas, ativar o sino de notificações ali, dar o seu like, que isso ajuda a gente a continuar crescendo o canal e falando mais sobre esse conteúdo que é muito bom de conversar e que no Brasil está muito defasado em relação a outros mercados internacionais, né? Então, depois da vinheta a gente começa. Vamos lá então, como fazer R$ 1 milhão? Primeiro, se você olhar todas as pessoas que se tornaram milionárias, a maior parte delas, não vou dizer todas não, né? Todos é muito forte, a maior parte delas teve muita coisa em comum. Disciplina, teve ali um controle mental, não ficou especulando em cima de sorte, né? Dependendo de sorte. Então tudo isso aí são fatores que a gente pode estar incluindo na nossa receita também para chegar no mesmo resultado. Primeiro eu quero mostrar aqui, para você ter um resultado muito bom, primeiro depende de tempo, prazo. E é esse o principal motivo que faz com que as pessoas não consigam atingir o objetivo. Existem os viés comportamentais, dentre eles tem o viés do presente. A gente tende a valorizar muito mais o presente do que o futuro. Por conta disso, a gente se endivida, né? Tendo que trabalhar no futuro para conseguir pagar aquilo que a gente está vivendo, usufruindo hoje. É a mesma dinâmica do cartão de crédito. Então, o viés do presente, ele impacta diretamente nas suas escolhas. Você acaba abrindo mão de tomar a decisão correta porque você quer viver o presente que não está na hora de viver ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os juros compostos. Se você tem um tempo ali que você faz uma coisa que seja consistente, os juros compostos ele vai te auxiliar nesse sentido. Muita gente acha que vou comprar aqui ações, muitas ações, vou ficar rico. Mentira, gente, mentira. Você pode acertar em uma ou outra empresa e essa empresa dá um estouro para cima. E a partir daí você ganha muito dinheiro. Se você concentra todo o seu investimento nessa empresa, pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim também. Se você diversifica para evitar esse risco de estar concentrado, você vai ter empresas subindo, empresas caindo, você vai ter as oscilações aí da influência política, o político A defende tal coisa, o político B defende tal coisa, a política em si ela influencia demais na economia, então isso acaba impactando diretamente na volatilidade dos ativos e na queda ou na alta deles também. Se a gente olhar os aspectos macroeconômicos, tanto no Brasil quanto mundial, também vai impactar na sua carteira de investimentos. Então não adianta você comprar 1000 empresas, pulverizar a sua carteira e que vai achar que vai ficar rico lá no futuro. Não há. É interessante perceber que o arroz e feijão, o simples, bem feito, ele resolve. O grande desafio de você investir em renda variável é você ter consistência nos ganhos. Você não vai ter consistência comprando ações de boas empresas ou ações de más empresas. Você não vai ter consistência porque você vai ter um crescimento, vai decair. Então, e a gente não tem a disciplina de comprar e só comprando. Então, em tese, vou comprar aqui, caiu, compro mais. Subiu, eu mantenho, aí cai. Você sempre vai ter aquele viés ali da ancoragem, da aversão à perda. O cenário econômico muda, aquele setor vai ser prejudicado, vira ou mexe, os ciclos econômicos eles vão ficar oscilando. Então, ninguém que acompanha os investimentos tem um objetivo, vai conseguir ter a disciplina para conseguir fazer com que esse investimento ele cresça de forma sustentável sem precisar ficar interferindo ali. É por isso que você fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. E vai ser assim sempre, tá? Então, como é que você poderia ter consistência nos seus ganhos, tendo ali um crescimento na sua carteira que você consiga realmente enxergar os juros compostos? Primeiro, se você tem pouco dinheiro, comece com aporte. Não queira ganhar altas taxas de juros, porque você vai perder dinheiro, sua mente vai começar a especular e você ficar dobrando o tempo todo o capital, você vai perder o dinheiro todo. Então, primeiro, siga uma estratégia que te dê consistência. Eu coloquei aqui, qual a média da Selic dos últimos 15 anos. A Selic é a taxa básica de juros da economia e é o investimento mais seguro que existe. Quando a gente se trata aqui do Brasil, um país de altas taxas de juros, coloquei aqui qual é o histórico da Selic dos últimos 15 anos,
atualmente aqui em torno de 13,83. Se você olhar todo o histórico, você vai ter Selics muito mais altas do que Selics baixas. Tivemos ali 2% em 2019, 2020 ali, mas foi por um tempo muito curto. A maior parte do tempo a Selic fica muito alta. Então se você pega o seu dinheiro e deixa parado na Selic, você já vai ter uma consistência. Ah, Jean, mas não faz sentido. Eu vou ficar só na renda fixa. Uma ilusão que as pessoas acham que investir em ações vai dar sempre ganhos maiores do que a renda fixa. Mas será que eu devo ter só renda fixa em minha carteira? Lógico que não. Você tem que ter a sua carteira protegida, a maior parte dela, e uma menor parte dela tem que ser aquele percentual que vai dar a explosão que você precisa. Lembra que eu falei no início lá sobre a questão de que você pode ter uma empresa que valorizou bastante, outras vai cair bastante? Eu não sou adepto daquela ideia da diversificação de várias empresas, inclusive tem estudos científicos que mostram que a diversificação adequada está em torno de 13 a 17 empresas, então você não precisa ter 50 empresas na sua carteira. E um exemplo bem interessante para isso é só comparar o índice da Bovespa, que é um índice que é composto por quase 100 empresas ali dentro e quase sempre ele perde do CDI, que é o indicador aí, o benchmark da renda fixa. Então, em tese, ter um monte de empresas na carteira vai te dar muito mais dor de cabeça, muito mais oscilação, muito mais volatilidade, muito mais risco do que você ter um percentual maior protegido. Agora vamos pegar um exemplo aqui, ó, e você coloca esse dinheiro aqui. Vamos supor que você tem 30 anos e quer trabalhar aqui por 15 anos. 15 anos. R$ 500 de aporte todos os meses ali. Veja que nesse exemplo aqui, se você botasse o dinheiro todo na Selic, você estaria com 13,83 aqui em média no ano. Vamos considerar que deu aqui 1% ao mês, beleza? Então 1% ao mês. Se você colocar R$ 500 todos os meses ali, de forma ali bastante previsível, né? Se é um cara bem disciplinado, colocou ali, ou uma mulher bem disciplinada, né? Durante 15 anos aqui, se você conseguir uma taxa de juros de 2,5%, você consegue chegar no prazo final, estamos falando de 15 anos, com R$ 1.072.000. Ah, mas Jean, conseguir 2,5% é um absurdo, é lógico que é um absurdo. Você só vai conseguir 2,5% se você colocar uma pitada de risco na sua carteira. E como é que você poderia pôr essa pitada de risco na carteira? Olha esse exemplo, é um exemplo que eu utilizo para os meus clientes mais conservadores e a gente consegue ganhos consistentes, inclusive nesses percentuais. Se você pensar aqui, ó, vamos supor que você tem R$ 100 mil. Quando você tem pouco dinheiro, uma perda percentual em cima do pouco é pouco. Quando o seu dinheiro começa a ficar grande, né, quando começa a ter um volume maior, qualquer percentual vai representar muito. Então isso aqui é a sua carteira atual, R$ 100 mil. Se você pega esses R$ 100 mil e coloca na Selic, você vai ter aqui, ó, na média que eu estou considerando 1%. Veja que na minha simulação queremos 2,5% para chegar em 15 anos, botando apenas R$ 500, chegar a R$ 1 milhão. Então na Selic aqui a 1% você ganharia previsivelmente R$ 1.000 por mês. Até aqui tudo bem, beleza? E como é que eu vou conseguir o 1,5% a mais? Operações com opções de ações. Opções de ações. Existem várias estratégias com opções de ações que você consegue ter consistência de ganhos com proteção adequada, tudo certinho, para ganhar seu 1,5%. Dá para conseguir? Dá. Inclusive eu aplico aqui na prática para o pessoal aqui do nosso escritório, né? Sólido Investimentos. Então esse 1,5% viria de operações com as opções. Só que essa carteira aqui que está toda protegida na Selic, ela vai servir de garantia para você ganhar esse 1,5% adicional. Quando você ganhar 1,5% adicional aqui, isso vai gerar para você R$ 1.500 a mais, que isso aqui são os ganhos com as opções. Esse 1.500 a mais aqui, o que você vai fazer com ele? Como esse 1.000 vai estar crescendo essa base, então vai ser 101 mil no mês seguinte, depois 102.100, porque é juros sobre juros, esse 1.500 aqui eu construo a minha carteira de ações. Por que ações? Porque a carteira de ações ela pode te dar um potencial muito maior do que a renda fixa se você escolher o melhor ativo. Você não precisa pulverizar em vários ativos, escolha o melhor ativo. Se você escolher o melhor ativo, aqui você vai construir uma carteira pequena,
né, em percentual em relação ao todo, mas se ela der um resultado positivo, ela alavanca a sua carteira toda para cima. Então, e se ela tiver uma desvalorização, você vai ter 2 pontos aqui para se resolver. O primeiro ponto é, se ela desvalorizar, você pode realizar o prejuízo e economizar no imposto de renda das operações com as opções, fazendo a compensação de imposto de renda. E o segundo ponto é, se ela desvalorizar, como ela representa um percentual muito pequeno do todo da carteira, então você não vai ter um susto muito grande, você não vai nem perceber essa desvalorização. Então essa carteira de ações aqui, ó, você pode escolher ações de setores mais legais, setor de energia, setor de saneamento, setor de bancos sempre vai muito bem. Você pode pegar seguros também, são aqueles setores que são mais perenes. Mas que tipo de empresa eu colocaria aqui em cada um desses setores? Empresas de crescimento. Não é empresa madura, as blue chips, empresas que você tem uma volatilidade muito pequena para ficar ganhando dividendos, não. Os dividendos você vai ganhar quando você alcançar um patamar de patrimônio suficiente para você bancar os dividendos. Aquela ideia de Basta ganha R$1 milhão de dividendos por dia, não estou nem aí para volatilidade do ativo, para desvalorização da ação. É muito simples. Você ganhar R$1 milhão de dividendos por dia e você não usar esse 1 milhão todo. Agora, se você ganha 10 mil de dividendos por mês e você tiver uma desvalorização na ação e esse dividendo cair para 5 mil, talvez você não consiga bancar o seu padrão de vida. Então você precisa crescer o seu patrimônio de uma forma acelerada. Ah, Jean, mas os dividendos que eu vou estar recebendo ali, eu posso comprar mais ações. Tem uma observação também. Quando você compra uma ação para receber dividendos, no momento em que paga os dividendos, o valor do dividendo sai da cotação da ação. Então, financeiramente, você está no 0 a 0. Qual é a vantagem do dividendos? A vantagem é que você recebe o dividendos livre de imposto de renda ainda. Só que você precisa ver essa ação voltar ao patamar de antes para você dizer, de fato, eu ganhei dinheiro. Com operações com opções, não. Você não depende de uma desvalorização da ação. Você não depende do que está acontecendo com os fundamentos da empresa. Você não está dependendo de nada da economia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, empresa de crescimento. Se você coloca aqui uma média aqui entre 8 a 10 empresas de crescimento, muito provavelmente você vai ter essa parte da carteira, vamos dizer que seja um 80-20. Como o seu 100 mil aqui está protegido, você vai crescer essa carteira de ações baseado no dinheiro que você está ganhando com as operações, com as opções. Até chegar um ponto que essa carteira de ações vai chegar ali no seu 20% do total. Depois, quando chegar no 20% do total, você não vai receber só 1.500, vai receber muito mais, porque o percentual em cima de uma base que é crescente vai gerar um valor cada vez maior. Então você vai depois começar a crescer também a parte da renda fixa. Você tem a carteira num patamar muito grande e previsível, uma parte menor em ativos de maior oscilação, mas empresas boas. Não estou falando de loucura não, tá? Tem gente que chega lá e compra Casa Bahia, num cenário de 15% de juros. Não vai ganhar dinheiro com um negócio desse. É encontrar empresas boas, com bons fundamentos, com uma volatilidade mais alta. Empresas que você, de fato, veja um viés de crescimento e esse viés acompanhando o cenário econômico. 3 coisas que vai fazer você ganhar dinheiro. Analisar o cenário econômico, analisar o setor que você investe e escolher os melhores ativos alinhados com aquele setor que está alinhado com o cenário econômico. Se você fizer isso daqui, você consegue sim chegar aqui ao patamar de mais 1,5%. E eu estou colocando aqui, não estou nem considerando a explosão de um desses ativos, é que você poderia chegar a um patamar aqui de R$1 milhão. Tá, Jean, mas se eu quiser dobrar o valor aqui do aporte, vou botar R$1.000, o valor final ele vai dobrar. O valor final de 1 milhão vai para 2 milhões, 2 milhões e 145. Renda passiva de 45 mil. Lembrar que aqui eu não estou considerando a inflação, tá? Isso aqui são ganhos nominais. O valor que você vai estar recebendo, mas não o valor do poder de compra que você vai ter, porque a inflação vai corroendo, obviamente. Mas um ganho desse que está muito acima da inflação. Jean, mas se eu aumentasse o prazo aqui, eu não tenho condições de aportar R$1.000, eu tenho condições de aportar os R$500. Beleza, se eu quiser botar aqui 20 anos, por exemplo, em 20 anos, você vai ter muito mais de 1 milhão, vai ter 3.860.000. Isso aqui eu estou tratando de uma matemática, tá? Os investimentos, tem gente que acha que vai comprar tudo de ações, vai ficar especulando com um monte de operação alavancada e tal, e vai ganhar muito dinheiro. Não vai, você vai perder dinheiro. O que importa para você realmente ganhar dinheiro e ficar rico no futuro é ter consistência.
Consistência depende de uma estratégia montada, testada, validada, com processos que impeçam que o seu viés psicológico te influencie de uma forma errada com relação à estratégia. Então, fica ligado nisso daqui. É bem factível? É, só que as pessoas não têm paciência. A paciência é a mãe de todas as virtudes. Então, se você olhar o que os grandes investidores têm em comum, é consistência, paciência. Existem fundos aí que conseguem uma rentabilidade até de mais de 30% ao ano, mas eles são fundos exclusivos com os maiores matemáticos do mundo ali dentro. Se você operar opções da forma correta, você consegue controlar os seus riscos, controlar a probabilidade de perda de dinheiro e ter uma assertividade de mais de 90%. Por que eu estou falando isso? Porque eu já opero isso há mais de 10 anos, opções. Há mais de 10 anos eu opero opções e quando eu iniciei de uma forma totalmente errada, fazendo muita especulação. Ganhava dinheiro, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, perdia dinheiro. E aí quando você vai olhar no balanço da equação, você perdeu muito mais dinheiro do que você achou que estava ganhando dinheiro. Então se você tiver uma mentalidade próspera, com a estratégia validada, tudo bonitinho, e você tiver também alguém que possa te orientar, alguém que seja independente, tá? Você consegue eliminar, inclusive, eliminar não, né? Mas diminuir a influência dos viés comportamentais também. Você consegue chegar nesse valor. O que eu recomendo pro pessoal? Tenta aportar o máximo possível até chegar nos primeiros 100 mil reais. Se você chega nos 100 mil reais, os próximos 900 mil vai demorar um tempo muito menor do que os primeiros 100 mil reais. Então você economiza muito tempo e pode chegar lá na frente com um valor muito superior. Então essa foi a minha dica para hoje. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like, ativa o sino de notificações, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo para outras pessoas que querem apenas ficar fazendo trade. A maior parte das pessoas que fazem trade vai ganhar uma vez ali, vai perder outra vez ali. No balanço das operações você vai estar perdendo mais do que ganhando. E se você estiver ganhando e comparar isso com o CDI, talvez o CDI esteja muito superior ao que você acha que está ganhando. Então, essa é a minha dica e eu te vejo no nosso próximo encontro.